Você já cadastrou seus produtos nos marketplaces, principalmente no Mercado Livre ou na Shopee. E aí você cadastrou de repente em mais de um canal, 2 canais diferentes. Duplicou, como boa parte das pessoas ensinam, inclusive eu ensino você ter uma duplicação de anúncios, justamente para você conseguir atingir mais públicos, né? Contudo, você tinha uma quantidade reduzida de estoque daqueles itens. E aí você foi e usou a estratégia do estoque alto, justamente para fazer com que o próprio Mercado Livre ou a Shopee colocasse o seu anúncio num sistema promocional, num e-mail marketing ou valorizasse na questão do buscador. E aí o que aconteceu? Algum cliente olhou o seu anúncio, olhou a sua oferta em si comparado à oferta da concorrência, viu que a sua oferta estava extremamente eficaz, que era o que ele precisava. E aí o que ele fez? Automaticamente ele comprou. Só que ele comprou não na quantidade que você tem em estoque. Ele comprou na quantidade que você não tem mais estoque. E aí ele comprou muito a mais do que você pode despachar naquele momento. E aí o que acontece? Furo de estoque. Mas será que dá para salvar ainda? Bom, o vídeo de hoje é sobre isso. A gente vai aprender como tentar salvar uma venda e através dessa venda, desse processo que eu vou mostrar aqui para você, o que você pode fazer, qual a comunicação que você tem que fazer, entendendo que, por exemplo, se for no Mercado Livre, o problema que der do cliente comprar uma quantidade maior do que você tem, você vai precisar se comunicar com ele. Qual é a mensagem que você tem que mandar para ele? Como que você tem que lidar com o cliente para ficar claro e ele saber o que está acontecendo, beleza? Eu vou mostrar aqui a tela só para você visualizar o que aconteceu, beleza? E aí você visualizando, você vai entender exatamente alguns pontos e algumas frentes relacionado à questão de ofertas, o poder das ofertas, o quando que eu habilitei a oferta e o quanto isso pode impactar de forma positiva ou negativa aí na sua conta, beleza? Vamos lá. Bom, tô aqui na tela agora. E aí na tela eu vou abrir aqui a conta que a gente tem, que é a conta David Dovalle, essa conta aqui. Essa conta eu tenho 20 anúncios ativos e na verdade eu e o Marcos e a equipe toda de marketing, Carol, o Jean, a Clarice, o Ricardo, a gente decidiu que nós iríamos fazer alguns desafios ao longo do mês. Justamente porque fazia parte do nosso cronograma de processo para conseguir ajudar você. Você que, por exemplo, tem muita dificuldade em conseguir evoluir as suas vendas através do digital, a gente vai usar essa conta aqui justamente para conseguir aquecer ela, acelerar ela, fazer as estratégias nela e aí comprovar aquilo que a gente realmente ensina através de uma consultoria ou a gente aplica numa assessoria que faz sentido, que dá certo. Que realmente a gente consegue entregar resultado na nossa própria conta. Então a gente vai ter uma conta que a gente vai usar para testes, pode se tornar um negócio futuro, olha aí, vamos ter um negócio de e-commerce agora. Mas ainda não é, ainda é realmente o beabá daquilo que você faz quando está começando. E é exatamente esse beabá que a gente vai estar aplicando aqui, entendeu? Então é importante vocês entenderem e se situarem que a gente já, no momento passado, no canal da Place to You, que é um outro canal da empresa, se vocês quiserem conhecer, o canal da Place to You tem bastante conteúdo lá também. A gente trabalha bastante conteúdos lá na modalidade escola, né? Então a gente trabalha com aulões, explicações mais densas e profundas e tudo mais. E tem vários desafios, várias rotas que a gente fez lá dentro. Inclusive, a gente entendeu que a gente deveria fazer a rota do e-commerce que a gente fez há uma semana atrás, mais ou menos, que foi um evento ao vivo, 100% gratuito, onde a gente ensinou basicamente do zero, do básico até o avançado, para quem quer aprender a vender através do Mercado Livre, dentro dos marketplaces. Então, o canal da PlayShoe, ele basicamente te orienta e te ajuda, porque ele tem várias rotas lá dentro que você consegue compreender e colocar em prática. Aqui no canal David Dovalle, que é o canal que a gente está mais atuante, né? É o antigo canal da Play to Digital. A gente entendeu que fazia sentido a gente fazer o rebrand, né, para minha imagem. E a gente entendeu que os desafios deveriam acontecer nesse canal. Justamente porque a gente consegue atingir mais gente,
justamente porque é um canal que boa parte das pessoas entendia essa questão de na prática, sem blá 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 e tudo mais. Eu tô usando o sem blá blá blá, mas eu estou fazendo um pouco de blá 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 aqui justamente para você compreender a dinâmica do que está acontecendo aqui na nossa empresa, porque a gente só vai mostrar aquilo que a gente quer mostrar, né? O que acontece de fato pelos bastidores, nem tudo a gente consegue mostrar, porque a gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas acontecer aqui dentro, beleza? Pensando nisso e entendendo, alinhando todos os pontos, ligando todas as frentes, agora você entendeu um pouco da nossa estratégia também de marca e marketing. Vamos para a tela. E antes de a gente entender o que a gente precisa fazer, eu vou mostrar aqui, ó, qual foi a boneca bendita que vendeu. Vendeu essa boneca aqui. É uma boneca fadinha. Cara, ela é muito bonita, né, Kalari Gold? É uma boneca muito bonita. Uma boneca que realmente faz sentido você dar de presente, assim. É bem legal mesmo. Ó, tô fazendo propaganda da boneca. Não sei nem que marca que é. Pode me pagar o royalties, por favor, que eu estou divulgando ela. Mas a gente colocou na rota do e-commerce no dia 3, 4 e 5 que aconteceu essa rota. E essa rota a gente colocou uma outra boneca, na verdade. E essa outra boneca, a gente trabalhou ela, tal, viu que não tinha tanta demanda assim. E foi interessante, porque na rota a gente errou até a busca, né? Então a gente basicamente tentou fazer o processo de busca em relação àquela boneca que não tinha demanda, que era da Jasmine. Era uma boneca bem pequenininha assim. E automaticamente a gente conseguiu fazer um processo que eu acredito que faz muito sentido a gente fazer ao vivo. Porque errar ao vivo faz muito sentido para o público perceber que a gente é real. E a gente está fazendo esse vídeo aqui para mostrar para você que a gente é real também. Então a gente vai mostrar aqui um problema que aconteceu. Um problema que pode ou não causar o fruit stock. Depois eu vou mostrar a parte 2 para você saber o que aconteceu. E eu vou te explicar exatamente quais foram as situações que eu tive que me envolver aqui para a gente conseguir resolver esse pequeno problema e conseguir dar andamento ao projeto aí de e-commerce, aos próximos desafios que a gente vai fazer. Por enquanto a gente está finalizando as gravações dos conteúdos, né? Porque a gente está entendendo de forma bem profunda e densa os principais problemas dos nossos clientes. Então a gente está entrando em contato por telefone, via Zoom. A gente está fazendo reuniões no WhatsApp, entendendo mesmo quais são os gaps que fazem com que eles tenham problemas e eles não consigam acelerar suas vendas. E aí a gente está mapeando e construindo o melhor treinamento que você já pôde ouvir falar sobre Marketplace, que é o Marketplace do zero ao topo. Se você, que é uma pessoa que está começando, por exemplo, e ainda não, de repente não entende muito bem do digital, o que é Marketplace, você vai saber nesse treinamento. Se você já começou, já entende o que é, só que você não sabe como fazer as primeiras vendas, você também vai conseguir consumir muito bem esse conteúdo. Agora você também está começando, mas você já está começando mais ou menos, você já vende alguma coisa, já vende, sei lá, seus R$1.000, 2.000, 5.000, mas estagnou aí e não passa desse número. A gente vai te ajudar. Agora você que já entendeu qual é o destrave e está tentando escalonar as suas vendas, já fatura sua média de 10, 15, 25 mil, 30, 40 mil reais, cara, é para você também, porque a gente mapeou clientes que têm essa média de faturamento. Além disso, também tem clientes que já faturam acima, por exemplo, de 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500, 1 milhão. Eu tenho clientes aqui na Place que fatura acima de 2 milhões de reais em faturamento. São clientes de um serviço específico de gestão empresarial. Então eu consigo compreender de fato, em cada nicho, em cada momento, de cada empresa, de cada ambiente, de cada localização, o que a pessoa precisa para montar um conteúdo bem completo para qualquer tipo de pessoa que esteja em qualquer localização com qualquer produto, já que na Place a gente já atendeu mais de 450 empresas, mais de 60 milhões de faturamento. Sendo assim, a gente tem todo o conhecimento e toda a experiência necessária para fazer o melhor
e o último conteúdo de marketplace que você vai adquirir aí na sua vida. Vai ser muito bom para você. Voltando ao conteúdo, a gente basicamente, lá na aula, a gente cadastrou essa fadinha. Vou voltar aqui para a tela. A gente cadastrou essa fadinha aqui. E fica bem estranho, né? Essa fadinha. Né, Jean? Essa fadinha. Fica bem estranho mesmo, essa fadinha. Esta fadinha que eu cadastrei aqui. Na verdade, eu já tinha cadastrado ela, só que eu melhorei a questão da oferta dela, né? Então, eu também cadastrei mais alguns outros produtos, tá? Então, cadastrei, por exemplo, esse Baby Groot, que é um vaso. Cadastrei essa boneca. Lembra a boneca que eu falei que não tinha nenhuma busca? Ó, teve 12 visitas. Uma hora vai. Cadastrei esse livro do Direito do Consumidor também. Teve 19 visitas. E aí eu ensinei lá na aula uma questão de você aprender a colocar uma duplicação de anúncio de forma assertiva. Beleza. Só que a ideia da rota era a gente apresentar a rota, e aí eu ia zerar o estoque desses itens justamente porque eu não ia conseguir estar full time focado e eu ia estar 100% focado para finalizar a questão dos conteúdos específicos. Inclusive, estão me acelerando aqui, ó, para eu correr nesse conteúdo aqui, para fazer o melhor conteúdo aqui, mas de forma acelerada, que eu preciso entregar um monte de outros conteúdos em relação a os entregáveis precisam ser feitos. Sendo assim, a gente fez algo que boa parte dos lojistas acabam fazendo, que é não configurando, por exemplo, a questão do estoque de forma correta. É também, de repente, tentando cadastrar o seu produto em diversos canais de marketplace no momento errado, porque na verdade existe um momento certo para tudo. E aí é muito interessante você saber que... Aí vão me perguntar assim, David, mas qual é o momento certo de você integrar os seus produtos? Você pode começar já integrando, não tem problema. Você pode cadastrar o seu sistema ERP, que ele se torna um hub. Um hub, para você que não sabe, é basicamente um integrador. Então ele pega o seu produto e ele distribui o anúncio dele para vários canais de vendas, como o Mercado Livre, a Amazon, Americanas e por aí vai. Você pode começar pelo Bling ERP, não tem problema nenhum. E você pode cadastrar seus produtos e integrar. Contudo, quem tem, por exemplo, uma certa dificuldade em entender os momentos das situações, por exemplo, se você realmente tem uma experiência de causa e quer fazer o Bling primeiro e tem tempo para aguardar, não tem problema nenhum, você pode começar pelo Bling. Você pode começar cadastrando no Bling, cadastrando dentro dos canais e integrando nos canais. Por quê? Esse é o melhor caminho, na verdade. Porque você vai estar cadastrando de forma correta. Só que tem um problema aí. Quando você vai pelo Bling direto, você vai tomar um tempo, que ele te toma um tempo para você aprender a usar ele. E é normal. Tem que aprender todas as configurações do sistema. E para aprender todas as configurações do sistema, demanda um pouco de tempo. Então, a gente não considera, para você que quer ter, de repente, um resultado a curto, médio prazo, não faz muito sentido você começar pelo Bling no primeiro momento, justamente porque você precisa fazer a questão de cadastrar com velocidade, fazer as duplicações, e você vai precisar mexer em dois sistemas, de certa forma. Se você focar em vender primeiramente, fazer as duplicações necessárias para atingir as primeiras vendas, para você conseguir atingir o termômetro e de repente alavancar as vendas, e quando você perceber que está começando a sair do controle, você ir para o Bling para poder fazer uma reestruturação e aí depois mandar para os outros canais, também é um caminho muito bom, justamente porque você vai acelerar as suas vendas inicialmente, entendeu? Sendo assim, quando você começa e você, de repente, faz muitas duplicações do mesmo produto, ou de repente você cadastra um estoque maior do que você tem, justamente para você, de repente, ser apresentado em mais promoções, ações de marketing e tudo mais, pode correr o risco de você vender mais do que você deveria ter. Isso aconteceu nessa fadinha. E essa fadinha, como eu disse, a gente cadastrou. Então, vou mostrar aqui o anúncio, como ele foi cadastrado. Deixa eu reativar aqui o pop-up, peraí.
Ó, uma fadinha não é o melhor anúncio da vida, como você pode ver. Não tá na melhor forma, né? Só que essa fadinha a gente cadastrou a questão da variação aqui, né? Colocou a parte do material, colocou o personagem e tal. Colocou aqui a questão das características mais completas possíveis. E a gente colocou algumas informações relacionadas à fada e tudo mais. Colocou algumas perguntas e algumas respostas. E aí o cliente, ele entendeu que ele teria que comprar. Mas, cara, nada é por acaso, tá? No caso dessa fadinha, eu quero fazer uma grana, porque eu preciso fazer com que o dinheiro que foi vendido desses produtos que eu tenho, ele volte para eu conseguir atuar numa estratégia de fornecedor. Então, eu quero atuar numa estratégia de fornecedor justamente para eu conseguir gravar as etapas, o passo a passo e trazer conteúdos para vocês também, né? E aí a gente vai fazer toda a estratégia de fornecedor justamente para aquelas pessoas que têm esse bloqueio de ter que ligar, entrar em contato, de repente fazer parcerias com algumas lojas, ou de repente fazer o processo de realmente entender outros produtos e validar novos produtos. Faz parte e eu super entendo essas pessoas. Contudo, quando ela vê alguém fazendo, fica muito mais fácil dela fazer, né? E aí automaticamente ela passa a desbloquear. O que a gente não pode é, de fato, perder tempo. Então a gente tem que fazer um conteúdo muito bem feito e fazer com que a pessoa consiga colocar em prática. Então por isso que eu quero que esse dinheiro volte. Sendo assim, existe uma estratégia. E eu sei que o dinheiro que eu investi, por exemplo, nessa fadinha, é praticamente o mesmo dinheiro que está voltando para mim. Porque eu estou vendendo muito barato o produto, justamente para eu conseguir fazer o dinheiro voltar. Então assim, ó, eu fiz uma oferta. Se eu não me engano, a oferta foi feita lá no dia 5 ou no dia 4. Aí nessa oferta, o produto eu coloquei a R$ 69,90, tá? E eu vendi ele na promoção a R$ 21,66. Sendo assim, o cliente ele comprou muitas peças ao mesmo tempo. Então, Clarice, se tu puder só tampar os dados do cliente por conta do LGPD, tá? Aqui em vendas, você vai conseguir visualizar aqui a questão da venda. Então, foi vendido a R$17,47, na verdade. 10 unidades. Então, foram vendidas 10 unidades do mesmo produto. Só que eu só tenho 4. Os 4 estão aqui, ó. Aí, o que aconteceu? E aí é bem legal porque é importante vocês entenderem mesmo. Primeira coisa que o Marcos fez quando ele me viu, ele falou assim, e aí, vamos gravar? E aí, vamos gravar os conteúdos, vamos gravar os vídeos, os conteúdos pro Instagram, pro YouTube, vamos fazer lá os conteúdos, vamos gravar as aulas pro treinamento, que a gente ainda tem aulas pendentes para gravar e tudo mais. E aí eu falei, Marcos, isso é um problema grave. Vendeu, cara. Vendeu um produto e eu acredito que não tem estoque mais. Aí ele falou, putz, ferrou. E é um problema mesmo. E esse é um problema que você pode estar passando por isso, tá? E a primeira coisa que o Marcos trouxe de estratégia, qual foi, Marcos? Primeira coisa que tu trouxe de estratégia no momento que vendeu um produto sem ter estoque, o que tu falou pra mim fazer? Ou vai buscar ou cancela. Ou vai buscar ou cancela. Ele me trouxe essas informações. Mas tem uma outra informação, que ele tá ocupado ali prestando atenção no outro negócio, mas ele me trouxe uma outra informação mais importante ainda. Ele falou assim, David, olha a reputação e analisa o percentual que você pode ter ou de cancelamento ou de atraso. Porque sabendo isso, você vai conseguir tomar uma melhor decisão. Deu? Marcos, pô, é o gerente de produto, só podia ser, né? Aí eu fui lá olhar a questão da reputação. Aqui na reputação, eu mostrei pro Marcos que o nosso termômetro está verde. E aí eu expliquei para ele que, como é uma conta teste, a gente não teve muitas vendas nessa conta. Não tem 100 vendas, por exemplo. E aqui, se você for analisar, ó, observe que para ser mercado líder, o limite é de 1% em 60 dias, tá? Então a gente pode ter de reclamações 1%. Se esse cliente estiver insatisfeito com a minha mensagem, ele pode reclamar. E ele pode simplesmente ficar insatisfeito e é isso. E aí reclamar e já gerar mais que 1%. Por quê? O cálculo, normalmente, ele é feito num período de 60 dias, tá? E
automaticamente, se eu não tive nenhuma venda, ele já vai pro laranja ou pro amarelo. Justamente porque ele não tem da onde se embasar o percentual. Então o percentual vai ficar altíssimo. Eu preciso vender para conseguir fazer com que esse percentual reduza, tá? Então é importante ter no seu radar as métricas de reclamação, cancelamentos feitos por você ou que afetem a sua reputação. E é importante você verificar os produtos que você despachou em atraso. Então, por exemplo, aqui a gente teve 5,55 de atraso em despacho. E eu sei que foi um único produto que gerou isso. Só que a gente não tem vendas o suficiente. E aí o que acontece? Ele vai dar um percentual maior do que deveria. Sendo assim, é importante que você faça alguma estratégia inicial e tenha o entendimento que você precisa trabalhar como se fosse uma balança, tá? O que é uma balança? Então você vai ter os produtos que você quer vender, que você quer ter margem, que você quer realmente ter um resultado e construir um negócio sólido. E você vai ter poucos produtos que você vai vender e você vai ter muito resultado, mas não de lucratividade. Esses produtos, eles têm algumas funções dentro da sua conta, tá? Qual é a função desse produto que ele vende em quantidade, só que você não tem uma certa lucratividade nele? A função é essa. No momento que você for atrasar um produto que você realmente queira ter, de fato, um resultado financeiro, uma empresa sólida, um produto que venda em quantidade, que tenha recorrência de vendas, só que, de repente, o seu fornecedor furou o estoque lá, e aí você vendeu o quanto... Você já estava acostumado a vendeu semanalmente, e semanalmente tu vai lá, compra no fornecedor e tá tudo certo. E sempre deu certo. E aí, numa quinta-feira, você foi no fornecedor, por exemplo, e na verdade o fornecedor não tinha mais em estoque e ia chegar só na segunda-feira que vem aquele mesmo item. Isso pode acontecer e é comum, é normal, tá? Faz parte. É chato? Mas faz parte. Até o fornecedor pode ter furo de estoque, porque ele pode vender uma grande quantidade para outros revendedores, para outros distribuidores e por aí vai. Beleza? Pensando nisso, pensando nesses pontos, nesses aspectos, o produto que é o boi de piranha, o que é o boi de piranha? É basicamente aquele produto que você, de certa forma, sacrifica para que os outros passem ileso. Mas não é só os outros passem ileso. Mas pensa que no boi de piranha, na estratégia de boi de piranha, existe um boiadeiro que é o dono da boiada, da fazenda e tudo mais. Então ele tem vários bois lá, ele tem vários bois. E aí ele precisa atravessar um lago de água de Rio Doce, por exemplo. É um lago, lógico que é de água, né, gente? Água não é um lago de fogo, né? Aí automaticamente existem várias piranhas lá que comem carne. E aí você vai precisar atravessar. Como que você atravessa sem que as piranhas te ataquem? Automaticamente o próprio boiadeiro ele entende uma estratégia militar, que é sacrificar os doentes, sacrificar quem não vai ajudar, sacrificar aqueles que podem prejudicar a operação. Isso é uma estratégia militar, faz parte. Na verdade não deveria fazer, né? Mas é assim que funciona, é assim que funcionava, principalmente na guerra, tá? Então na arte da guerra a gente entende que em alguns momentos a gente precisa se sacrificar ou sacrificar alguma coisa. E aí os fazendeiros, eles entendiam que eles precisavam sacrificar principalmente os bois que estivessem doentes ou sacrificar os bois que fossem muito mais velhos e que estivessem próximos a morrer. Então eles já esfaqueavam o boi, né? Já saía o sangue, já matava logo de uma vez e jogava o boi lá no canto do rio, bem longe da onde que seria a travessia. Automaticamente toda a boiada conseguia atravessar ileso. Então era um sacrifício em prol de muitos, né? Sendo assim, o boi de piranha na estratégia de marketing ele serve para isso, para ser um sacrifício na estratégia para muitos sobreviverem. Mas não só isso, como também ele serve também para equilibrar os percentuais da sua conta, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha muita venda do boi de piranha,
Só que você tem uma média venda dos produtos que, na verdade, eles te dão margem, mas eles te dão um giro um pouco menor. Então, para cada, sei lá, 100 vendas de um boi de piranha, você tem uma média aí de 40 a 70 de um produto que tem uma rotatividade um pouco menor. Então, o boi de piranha ele acaba se tornando um curva A em volume de pedidos, em vendas e tudo mais. Mas, na real, ele serve tanto para performar a conta, para ajudar na conversão da conta. Então, quanto mais vende a conta, mais o Mercado Livre quer disponibilizar tráfego para a conta, mais clientes. E assim faz com que você tenha mais vendas de outros produtos também. Então, o boi de piranha ele é muito importante, na verdade. E vai ter, por exemplo, vários outros estrategistas que falam assim, porque preço, não sei o quê. Cara, mas nesse caso específico, você está sabendo o que está acontecendo. Você está mapeando, está sendo planejado. Ninguém está falando para tu colocar um preço lá embaixo e ferrar com toda a operação. Não é isso. Estou falando aqui para você, de fato, fazer estrategicamente o boi de piranha para poder alavancar as vendas aí da sua empresa. Beleza. Pensando nisso, para eu resolver, então, pensando numa antecipação, gente, eu preciso de um boi de piranha, tá? Preciso de um boi de piranha, porque é importante eu ter, para poder ter um sacrifício para elevar a minha conta. Então, eu preciso disso para favorecer minha conta. Beleza. Você que quer vender no digital, você precisa ter um produto que performa, um produto que tem alta conversão. E você precisa ter um produto também que performa, que tem alta conversão, só que você tem uma margem bem baixa, que ele é o boi de piranha, tá? Então, de alta conversão é um produto comum, que você vai trabalhar as estratégias comuns, ancoragem, imã, você vai ter a sua lucratividade lá de 5 a 42%, até mais que isso. Só que ele é um produto comum. O boi de piranha ele tem que ter um volume maior. Então, é essa pegada e esse aspecto que você tem que sempre refletir quando você for fazer as suas compras e a sua gestão de estoque e não ouvir qualquer um em relação a tem que tirar esse produto, tá ferrando a marca. Não necessariamente tem que tirar o produto. Necessariamente tem que fazer estrategicamente em gestão empresarial, de forma planejada, tá? Beleza. Então aqui eu já te mostrei um ponto do boi de piranha, o que a gente pode fazer para resolver esses pontos de forma antecipada. Só que o problema já está aqui. E aí eu peguei e falei pro Marcos, Marcos, putz, então cancela. Então é isso. Não tem o que fazer. Porque ou tu vai ter que gravar os conteúdos que a gente precisa gravar, ou tu vai ter que ir em São Paulo. Se tu for agora em São Paulo, tu vai chegar aqui umas 4 horas da tarde e acabou o dia. Só que a gente destinou hoje justamente para a gente conseguir gravar os conteúdos para os alunos lá, tal, que tem alguns conteúdos que precisam serem feitos. E aí eu peguei e tive uma ideia, primeiramente. Eu falei assim, Marcos, e se a gente fizer, isso eu já fiz, tá? Lá na Oceana Informática eu já fiz em outras empresas, já fiz aqui dentro da Place também, já indiquei para algumas empresas fazerem, que é basicamente, eu entro em contato com o consumidor que comprou o produto, informa o problema, tem que ser claro, tá? Informa o problema. Não, tu não pode ser... não pode não ser íntegro, tá? Tem que informar que aconteceu algum problema e que tu não vai conseguir despachar todos os itens que ele comprou. Então só tenho 4 peças, como você pode ver aqui, ó. São só 4 peças do item que foi comprado. Se eu só tenho 4 peças, então vão faltar basicamente 6 peças, porque ele comprou 10 peças. O que eu fiz? Eu dei 2 opções para ele. Então eu peguei e mandei uma mensagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a mensagem no grupo, porque eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Peraí, deixa eu só ver onde está o meu WhatsApp. Está aqui. Beleza, tá aqui. Tá aqui, ó. Aí eu mandei essa mensagem aqui, ó. Olha na tela. Olá, tudo bem? Analisando aqui o estoque da minha casa, e aí eu quis passar um pouco de referência que eu estou começando. Então não tem problema falar, não tem problema ser... Eu estou sendo profissional e estou falando que o estoque está na minha casa, tá? Não tem problema nenhum tu fazer isso. Por quê? Você vai passar uma falta de profissionalismo? Pode ser, só que aí você vai fazer com que a pessoa repense se ela vai abrir uma reclamação. Se ela vai querer prejudicar a sua conta para, de repente, ferrar a sua empresa que está começando, sabe? Ela pode repensar. Tem um monte de gente ruim na vida. Tem um monte de gente boa na vida. Tem um monte de gente mediana. Então, como que a gente consegue convencer
os medianos. Já que a gente boa vai realmente fazer o que a gente quer. A gente ruim não vai fazer. E tá tudo certo. Aí automaticamente eu vim aqui, ó, analisando aqui estoque, percebi que tenho 4 peças de boneca, fada, voadora, para eu resolver e você não abrir uma reclamação. Primeiro, despacho as 4, mais alguns e te envio o resto, vai depois. Ou despacho as 4, mais brindes e cancelo as outras 6. Qual fica melhor para você? E aí eu mandei isso aqui 9 horas da manhã para ele. E aí, o que acontece? Se a pessoa demorar para responder e eu conseguir resolver da forma que eu vou explicar para vocês como eu resolvi, tá tudo certo. Eu despacho mesmo assim, né? Despacho. E aí no momento que a pessoa respondeu, eu explico. Ó, eu consegui, eu fui até São Paulo, eu resolvi, etc. E despachei, tá tudo certo. Se a pessoa não responder dentro do prazo, das duas uma, o que você vai ter que olhar aqui? Primeira coisa que você tem que olhar é a sua reputação. Então tu vai lá na reputação e entende aqui, ó. Ó, é uma das suas vendas com o Mercado Envios e tá chegando próximo aos 10%. Melhore seu desempenho para evitar que a cor seja afetada. Observe que, para ser vendedor líder, o limite é de 6% nos últimos 60 dias. Aí tu pode analisar as métricas aqui e entender. Por exemplo, se eu atrasar essa venda aqui, vai dar mais de 10%. Vai dar mais de 10%, certeza. Porque eu não tive vendas ao longo dos, 14 dias atrás. Porque estava pausado realmente. Só reativei para a gente fazer a rota do e-commerce. E eu sou transparente, estou te mostrando um problema aqui. Sou transparente pra caramba em tudo que eu faço. Sendo assim, aí eu falei pro Marcos, cara, a gente tem que dar um jeito de resolver. Beleza, como que eu entendi que eu poderia resolver também? Cara, eu prefiro despachar. Eu prefiro despachar o produto. E eu prefiro que, de repente, depois eu negocie com o cliente para ser cancelado. E aí eu escolho uma das opções. Eu escolho uma das opções lá, eu despacho, já que vai afetar minha reputação. E automaticamente eu entendo a questão do cancelamento. Por exemplo, aqui, ó, abaixo de 1,5% permitido. Eu vou ter mais tempo para eu conseguir resolver a questão de aumentar a minha quantidade de vendas, para eu acelerar a minha quantidade de vendas, que eu tô tendo vendas baixas, né? E também eu vou conseguir tomar um pouco de tempo em relação ao cliente receber o produto, habilitar a mensagem e eu conseguir conversar com ele lá dentro, entendeu? Só que eu pensei numa terceira alternativa, além da que eu passei pro cliente, que foram essas aqui, ó. Espera aí, vou abrir aqui meu celular. Aí que eu fiz? Eu lembrei que eu tenho amigos, porque quem tem amigos tem tudo. Quem tem amigos tem tudo. Quem tem amigos tem tudo. Então os amigos te ajudam. Se você tem networking, e quando eu falo amigos, tem a ver com networking também. Networking tem a ver com família, tem a ver com amigos, tem a ver com melhores amigos. Por exemplo, meu sócio é um dos meus melhores amigos. Gosto muito dele, gente fina pra caramba. E eu tenho amigos na minha roda de amigos que são empreendedores, empresários, que tem empresa aqui na Baixada Santista e tem empresa lá em São Paulo também. E aí eu lembrei disso. E, cara, eu tenho até raiva de mim mesmo. Por quê? Eu tô em débito com esse meu amigo, que é o Matheus Medeiros. Eu tô pra ir na casa dele. Só que, o que acontece? Eu tô na correria, eu tô no processo de emagrecimento, tô no processo de parar de fumar. E pra mim tá bem corrida, assim, e tô no processo de fazer o produto digital, fazer acontecer. Então tá bem corrido pra mim. E eu não tô conseguindo, organizar pra conseguir visitar ele, sabe? E aí eu, na cara de pau, liguei pra ele. Nem liguei, eu mandei uma mensagem pra ele via o WhatsApp. E a mensagem foi essa aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Em áudio mesmo, não precisa só sair no microfone. Eu mandei um áudio aqui pra ele, ó. Não sei se vai sair certinho. Vê se vai sair aí, Clarice, certinho. Irmão, eu sei que a gente faz tempo que não se fala, faz tempo que não se vê. Eu sei que eu tô em débito contigo de te visitar. Eu sei tudo isso.
Só que vendeu um produto aqui eu não tenho. E vendeu bem do treinamento que eu tô fazendo. Só que eu tenho as aulas pra gravar do treinamento e eu não vou conseguir ir lá pegar. Aí eu já tô tentando negociar com o cliente pra tentar cancelar uma parte e despachar o restante depois. É possível você... Eu sei que tu é bem corrido, tem bastante outras coisas pra fazer, mas se for possível você ou alguém, tu mandar alguém pegar umas fadinhas articuladas, tem lá naquele lojão lá que tem tudo, sabe, de utilidades domésticas, na 25, vou te passar aqui. Beleza, aí eu mandei essa mensagem pra ele, eu mandei as fotos pra ele aqui, eu não sei se você vai conseguir visualizar no celular, mas eu mandei as fotos, e aí o que aconteceu? Quem tem amigo, tem tudo. Quem tem um network bem feito, tem tudo. Então ele mandou essa mensagem aqui, ó. Fala, irmão, bom dia. Não, eu lembro, uma vez eu peguei essa fadinha pra você. É na... Caramba, como é o nome? Calma aí, é na Armarinho Franco, se eu não me engano. É, Marinho Fernandes. Isso. Marinho Fernandes. Eu pego lá pra você, eu tô indo pra lá, eu pego pra você, fica tranquilo. Tá entendendo? Você tá entendendo como o networking pode fazer toda a diferença na sua vida? Cara, ele conseguiu salvar o processo de um projeto importante que a gente tá fazendo, que é o projeto do e-commerce, que a gente tá mostrando os problemas, na real, é o dia a dia, é o rolê. É isso. E é essa a ideia. A ideia é você achar soluções. É pensar. Ter outras pessoas pensando junto contigo. Às vezes você vai estar sozinho. Só que se você estiver numa comunidade, num grupo de pessoas, grupos de WhatsApp, você estiver em grupos em geral, você vai conseguir resolver diversos problemas que você tem, justamente porque existe uma outra pessoa que já passou pelo problema que você passou e ela pode te ajudar. Além disso, se você tiver networking, essa pessoa pode te ajudar se você, de repente, não conseguir fazer tal situação. O ponto é que você tem que ter uma troca no network também, entendeu? Tem que fazer acontecer. E é isso. O vídeo era sobre isso, ficou bem longo mesmo. Justamente por quê? Porque eu queria mostrar todos os pontos importantes relacionados ao furo de estoque, para que você tenha a percepção de que o furo de estoque é um problema gigante e é um problema que pode travar a sua conta, pode suspender a sua conta, você pode ser processado, pode acontecer diversas coisas. Então, às vezes você de repente não leva em consideração como um problema grave, mas é um problema gravíssimo. E se não é um dos maiores problemas que existem, né, galera? Sendo assim, é importante que você consiga organizar, ter network, saber se comunicar, pensar em soluções para resolver o problema e não sair com a reputação manchada. Cara, mas eu ainda não estou resguardado, tá? Que fique claro. Eu posso vir aqui no resultado desse problema, dessa reclamação e trazer aqui, ó, o cara reclamou e a conta foi pro amarelo. E aí ferrou tudo. Agora eu preciso fazer essa quantidade de vendas aqui para recuperar. Eu posso fazer isso. Porque isso pode acontecer, porque a pessoa tem o direito de ficar chateada e não curtir a decisão, né, que foi tomada. O problema que foi feito. Então é importante você mapear isso. É muito importante você também conseguir se planejar para fazer as coisas. Se planeje. Tenha, por exemplo, se você quiser ter o Bling integrado, a gente tem um cupom de desconto chamado eVale, vai te dar 4 meses grátis. Você pode configurar o seu Bling e integrar de forma sincronizada, automatizada, sem nenhum problema. Mas a gente faz tudo aqui de forma planejada e a gente utiliza uma ferramenta que é a ferramenta 5W2H. Cara, tu quer de graça isso? Eu posso te fornecer de graça, que é uma ferramenta que ajuda muito nos processos. Só que eu usei no processo da rota e eu acabei esquecendo de usar no processo aqui da construção e da retirada do estoque desses anúncios. Então, o que aconteceu? Eu acabei me ferrando porque eu não soube o que tinha que fazer de fato e aí vendeu e atrapalhou todo o processo. Entendeu? Sempre vai acontecer um problema aonde você descobre a sua visão. Quando você tá com a visão, sempre vai acontecer um problema sempre quando você cobre a sua visão.
No momento que você descobrir a sua visão e conseguir visualizar de forma lateral, de forma direta, a parte de trás, em todos os ângulos, você consegue ter a percepção do que precisa ser feito para tomar as melhores decisões, não errar mais, como eu errei, e fazer com que, de fato, as vendas aconteçam. Vida de empresário é isso, vida de empreendedor é isso, vida de quem está na prática é isso, quem quer fazer acontecer. Vamos junto para essa rota, esse desafio intrigante que a gente está tendo e com certeza a gente vai vencer no comércio eletrônico. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, ativa o sininho e vamos nessa fazer com que o e-commerce e as nossas famílias prosperem. Bora!